Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Impicast, o podcast que fala sua língua. Eu sou Michelle Rocha e hoje nós estamos comemorando o Dia do Psicólogo. Para falar sobre psicologia, sobre a atuação do psicólogo, sobre a formação do psicólogo, eu tô aqui com o Dr. Paulo Milioni. Dr. Paulo, muito obrigada por ter aceito ter esse bate-papo aqui com a gente. Prazer. Dr. Paulo, primeira coisa que vem à cabeça, assim, sobre qual que é a importância do psicólogo na atualidade? O psicólogo ele tem um papel muito importante na atualidade porque diz sobre questões de saúde mental. A população tem muito conhecimento popular sobre o que seja saúde mental. E, de fato, às vezes entende a saúde mental só como o adoecimento. A saúde mental, ela também fala de uma prevenção, em que o sujeito está ali dentro de um contexto psicossocial, em que tem atravessadores, e que esses atravessadores podem, consequentemente, provocar neles algumas alterações das suas inter-relações. E a psicologia vem abraçar esse momento no sentido de desvendar esse olhar, de despertar no sujeito esse contexto em que ele está inserido, para que ele entenda, compreenda e a partir daí diminui um pouco os seus comportamentos reativos. Ou seja, como eu me comporto e como eu me posiciono diante daquele ambiente, daquele cenário, daquela situação. Exatamente. E às vezes as pessoas têm uma dúvida, né, de como lidar com as situações, porque elas entram ali dentro de um gatilho de ansiedade e não sabe compreender a situação. E o psicólogo vem ele junto a ele despertar essas possibilidades. Legal. E, consequentemente, a pessoa compreende o momento, diminui a ansiedade e passa a ter um enfrentamento de uma forma bem mais tranquila. Mais tranquila. Doutor Paulo, o senhor acha que na atualidade, por exemplo, principalmente depois desses Jogos Olímpicos, que muito se falou sobre saúde mental, muito se falou sobre ansiedade, né, antes dessa preparação toda dos atletas. Mudou alguma coisa de antes dessa conversa da pandemia, que trouxe muito adoecimento? Eu acho que de repente ficou mais visível, ou antes não se falava muito sobre psicólogo e terapia, antes desses eventos de muita exposição sobre o psicólogo? Antes, o psicólogo ele era um pouco camuflado, entre aspas. Ele não tinha o seu papel ali bem claro perante a sociedade. Com os adventos aí sociais que ocorreram, né, a população começou a perceber a necessidade de ter alguém que tenha um atendimento, uma escuta ativa. A escuta ativa, ela não é somente estar com o outro, mas é o momento em que o sujeito deixa de ser invisível e passa a ser validado. Essa posição faz com que o sujeito sinta ali uma inter-relação com o terapeuta, e isso favorece muito no sentido de cura, porque se torna sujeitos mais tranquilos e se tornam sujeitos que estabelecem um tipo de relação mais íntimas a respeito da sua existência. Então, legal. A psicologia, depois dos eventos, ela tem esse marco, né? E por incrível que pareça, a população do sexo masculino passou a procurar muito mais a psicologia advento da pandemia. Olha! Foi um quesito que eu tenho percebido dos consultórios de uma forma assim bem significativa. Né? Porque tem aquele mito, né? Psicólogo é pra doido, ou algo do tipo, não preciso, né? Eu sou autossuficiente para aquilo. E quando na realidade é um super apoio, né? É um super apoio, principalmente quando ele dá de frente com os gatilhos de ansiedade, que perde o controle, ele perde a percepção do momento, entrando em representativas depressões, às vezes ideações suicidas.
Sim. Ou seja, ele tem ali emoções negativas brotando que ele não está dando conta de lidar com aquilo. E muitas das vezes recorre à bebida alcoólica como forma de anestesiar. E percebendo que esse anestesiar não está resolvendo a situação, e onde que eles têm buscado mais entender o processo, né? Entender o seu aqui e agora. E o quanto isso é atual, né? Porque, então, a gente conversou um pouquinho antes aqui, mas assim, estou me formando em psicologia agora. Certo. E assim, eu consigo hoje perceber ações e comportamentos da minha família muito próxima, que antes, não, isso não tem, né, importância. Às vezes minha mãe tomava um remedinho ou outro ali, não, né, abria a gaveta, tirava. Então assim, eram situações que a gente não entendia, não tinham, eu, né, particularmente, não tinha um entendimento, que era um sofrimento, que era uma ansiedade, que tinha altos e baixos na vida, e que talvez minha mãe ou minha família não tivesse recurso para lidar com aquilo. E a psicologia nos dá, né, essa oportunidade de ampliar esse recurso. O pedido de ajuda não vem somente pelas palavras, vem manifestado ali pelos comportamentos da grande maioria da população. Aí que está o segredo de o psicólogo estar com o sujeito, entendendo ele na sua completude. Na terapia, da psicoterapia, não se trata somente do conteúdo, mas aqui a gente realiza uma leitura corporal, às vezes traz ali algum contexto que a gente vai despertar um aprofundamento e a pessoa acaba se percebendo ali dentro de um contexto agressivo. E entendendo que esse contexto agressivo, às vezes, é um pedido de ajuda também. Muitos agressores estão em estado de sofrimento em que eles não conseguem solicitar ao outro porque isso é muito novo. Entende-se que culturalmente tem que dar conta de tudo, que tem que superar tudo. É uma visão muito capitalista, em que só é validado o sujeito quando ele tem algum quadro de produtividade. Ele tem que ser ativo a todo instante. E se a gente for perceber, fazer uma analogia aqui, uma corrida de carro, se não tiver o pit stop, o carro não termina a corrida. Isso, exatamente. E nosso dia a dia, se nós não tivermos um acolhimento, uma reflexão, uma introspecção, o sujeito, em algum momento, ele se descompensa no sentido de necessitar dessa ajuda. Doutor Paulo, isso é difícil? É difícil, mas é possível. O diferencial tá aí. Sim, porque às vezes eu não quero lidar com algumas coisas, às vezes eu não quero mexer em algumas gavetinhas que talvez me causem sofrimento. Sim. Mas às vezes a minha situação atual tá me causando mais sofrimento do que de repente mexer numa gavetinha. Sim, isso é uma resistência natural do ser humano. Sair de uma zona de conforto, às vezes entra dentro de um luto. E trabalhar questões que são subjetivas ou que o sujeito precisa de se movimentar, isso causa um pouco da dor existencial, de um pouco de resistência. Então, aí entra o papel do psicólogo no sentido de saber conduzir o momento para que o sujeito corresponda ao processo terapêutico. Em alguns momentos o paciente está ali demonstrando uma capacidade de evolução e você vai um pouco mais a fundo e ele se bloqueia. E você tem que entender esse momento e respeitar esse momento dele. Em algum momento ele vai trazer, ele vai brotar ali a necessidade de voltar daquele ponto que em algum momento foi muito difícil para ele não falar. E isso acontece dentro da terapia, da psicoterapia? Com frequência. Em muitos momentos, o paciente traz algum conteúdo, quando confrontado, ele nega intensamente. Isso é uma resistência muito importante, em que a gente tem que trabalhar dentro do contexto se ele consegue lidar com aquilo, e se em algum momento ele sentir a necessidade de aprofundar mais, isso é necessário, não é que você tem que deixar ali adormecido, mas às vezes respeitar o momento. Por exemplo, se o paciente está no momento de luto,
A gente tem que respeitar esse momento do luto, até onde ele consegue falar da dor existencial dele. Em alguns atendimentos, a fala veio através das lágrimas, que eu estive junto com o meu paciente. Sim. E depois foi pontuado que esse foi o melhor encontro que ele esteve consigo mesmo, sendo assistido. Olha só que coisa alguém respeitou, né, a dor dele, que ele conseguiu transbordar naquele momento, e isso foi significativo para ele. Doutor Paulo, eu em algumas experiências em terapia, eu vejo profissionais com uma ansiedade, com tanta pergunta, não respeitando nem, às vezes, o tempo de processamento da ideia. A gente já pergunta uma coisa e quando a gente vai elaborar a resposta, e aí já vem outra pergunta. Sim. Como é que a gente pode acalmar como psicólogo, como profissional, essa ansiedade também de querer ajudar logo o paciente? Aí entra uma boa supervisão. Ótimo. A supervisão, o profissional que está ali por trás dos bastidores, vão trazer para você ali o olhar clínico dele. Legal. Espera aí, de quem é essa ansiedade? Às vezes é do próprio paciente, do próprio terapeuta, que está acontecendo ali uma contratransferência. Isso, é isso mesmo. E às vezes a gente está pecando num processo que o sujeito ali que está diante de nós, ele não está preparado para lidar com aquela pergunta daquele momento. Isso, exatamente. Aí se torna uma agressão. Em alguns momentos. E dependendo do fato, uma revitimização. É mais grave ainda. É verdade. Pode desencadear a revitimização. Exatamente. E até pode confirmar a crença de que eu não sou entendido, que ninguém me escuta, que eu não sou validado. Não tenho um sentimento de pertencimento. Eu trabalho com pacientes de altas complexidades. E diante desses quadros, em alguns momentos eu tenho que ter um tato muito grande em qual que vai ser o momento terapêutico ali. O que eu faço? Eu desperto do meu paciente a fala, do contexto, questionando sobre o dia, sobre o momento, como que está o olhar deles da terapia, para me sentir, perceber ali qual que é o momento do paciente. Alguns trazem alguma demanda que ainda precisa de ser trabalhada durante essas falas, e outros se manifestam somente de uma forma protetiva, respondendo o básico do básico. Então você vai entendendo esse processo e vai demonstrando respeito para com o paciente, e isso faz com que vocês tenham uma fusão maior terapêutica, tenha ali um rapport positivo maior. Sim. E essa confiança faz com que o paciente esteja motivado para o processo. Sim, ou seja, a calma funciona. E o senhor trouxe uma coisa muito interessante, que é a supervisão. Todo mundo falou assim, não preciso, eu sou autossuficiente também. O próprio psicólogo, né? Não preciso de supervisão. A importância da supervisão. Olha, a importância da supervisão é principalmente você ter a ajuda de um outro profissional que às vezes desperta um olhar. Olha, presta atenção nesse detalhe deste paciente. Você já trabalhou sobre isso? Legal. Ou você já desenvolveu essa técnica? Ou você já realizou essa atividade com o paciente? Sabe, às vezes uma simples dica nos traz ali um enriquecimento dentro do contexto terapêutico. E a gente não sabe tudo, a gente tem que ter essa consciência que a gente está sempre em processo evolutivo. Isso aqui é o sacerdócio. Sim. Você sempre tem que buscar conhecimento, você sempre tem que compartilhar com o outro da sua profissão sobre algumas demandas em que você está percebendo uma dificuldade, e reconhecer os seus limites. Às vezes eu não dou conta de trabalhar com aquela demanda e transferir para um outro colega, dar continuidade no processo terapêutico, é respeitar o paciente isso. Legal, olha só. Isso fala de ética. Isso fala de ética. E de moral também, né? Quanta coisa importante, né? Porque às vezes a gente acha que pode dar conta de tudo e todos. Exatamente. Né? O psicólogo às vezes se coloca ali numa capa de ego e fala assim, eu tenho técnica, eu tenho conhecimento e consigo lidar com tudo e todos. E na realidade as coisas vão atravessando a própria pessoa e vai identificando que não é bem assim. Exatamente.
principalmente a sua fala, eu até utilizo ela para trazer a consciência de que muitos querem trabalhar somente com uma vertente da psicologia. Aqui nós temos que ter a consciência que nós trabalhamos com as psicologias. Isso. Em algum momento a gente responde o paciente por alguma linha terapêutica. Em algum outro momento você faz uma abordagem diferenciada para ele entender o contexto. Sim. É? Porque hoje na academia todo mundo fala assim, porque o psicanalista, porque o analista do comportamento, né? Ainda existe essa coisa. E assim, as pessoas às vezes deixam de conhecer um pouquinho mais uma outra abordagem que pode se transformar em ferramenta para ajudar o paciente. Exatamente. Porque na realidade não é sobre você, é sobre o outro. Exatamente. Não é isso? E principalmente, às vezes, da supervisão, a pessoa que está dando a supervisão traz esse olhar também. Opa, nós estamos sentindo que estamos engessados aqui nesse processo evolutivo. Vamos pesquisar aqui com um colega dessa linha o que ele tem deste olhar? Isso. Eu acho. E olha que eu já recebi algumas críticas. Por quê? Porque né, eu sou mais para base comportamental. Mas por que não abrir, né? Eu era bem rígida. Eu já entrei na faculdade, porque eu já era formada, e aí entrei na faculdade e falei, quero trabalhar com análise do comportamento. Certo. Ponto. Não quero conhecer o resto. Mas aí a gente vai percebendo que existe limitação. Tem limitação. Qualquer abordagem tem limitação. Porque o ser humano é multifacetado. Exatamente. Então, por que não, né, a gente pesquisar outras teorias, né, outra base teórica, outras pessoas também, para dar uma luz ali no fim do túnel? Ter essa consciência nos ajuda a afirmar dentro da profissão que nós estamos aqui pelo paciente e não por nós. Nós somos um mero instrumento pensante e que estamos contribuindo para o crescimento do paciente. Isso. Frente a isso, o que é de necessidade dele, dar-lhe sobre o que dialoga com a realidade dele. Sim, né? Sim. E nem sempre é a nossa verdade, né? Quer dizer, não é a nossa verdade. Exatamente. Que eu acho que um dos maiores desafios é a gente se despir das nossas crenças. Eu falo que a gente precisa se despir das nossas crenças e valores e tá ali pelo outro, sem julgar, sem, nossa, mas ele fez isso, ou nossa, mas ela sofreu aquilo, né? Sim, então, sim. é trazer esse processo o mais humanizado possível para que a gente consiga acessar o outro. Esse processo humanizado, a gente tem que ter consciência de que a gente tem que entender o paciente no seu processo social, psíquico, emocional e espiritual. Isso. Para que não saia de nós uma contra-transferência do nosso olhar e das nossas crenças. Às vezes podemos utilizar isso para confrontar algo que a gente está percebendo que é adoecedor para o paciente e que ele ainda não se despertou para isso. Aí sim, é diferente de que convencer ele a alguma crença que me pertence a mim. Isso é errado. Por isso que vem muito os questionamentos, né? A psicologia pode trabalhar em igrejas, a psicologia pode trabalhar em templos, a psicologia pode trabalhar onde tiver seres vivos. É isso. Nas catástrofes, sabe, dentro de consultórios, nos corredores dos hospitais. Eu já atendi um paciente deitado no chão do hospital pela crise que ele estava tendo existencial ali. Olha só. Isso é psicologia. E diante disso, ter a ética e o respeito para com as crenças e os momentos dele. Aí é diferente. Então, o templo, a igreja vai ser somente o espaço físico que você vai estar utilizando, até mesmo como eu já realizei em parques públicos, porque a pessoa tinha pânico de lugares fechados. E foi muito bom, foi muito produtivo. Porque ali eu pude trabalhar vários outros contextos para trabalhar respiração, inibir a suprarrenal ali do paciente, ele saiu bem mais calmo, bem mais tranquilo, teve a sua privacidade garantida. Então é muito importante a gente ter esse olhar e esse cuidado, onde nós estivermos, estamos para o paciente. Outro, independente do lugar. Exatamente. É estar ali para ele, por ele. Exatamente. Né? Doutor Paulo, você acha que a academia está pronta para sair esse
bando de psicólogo aí da academia, todos saindo ali super animados e falando, vou montar o meu consultório. É uma pergunta muito produtiva, porque a grande maioria vai responder que eu estou saindo daqui com um vazio, com uma falta, com uma necessidade. Isso daí não é ruim. Isso daí é bom porque instiga a pessoa, o profissional, a buscar mais, a se conhecer mais, a crescer profissionalmente. E ao mesmo tempo, quem que vai ter ganho? O paciente. Porque quando você se percebe dentro dessas faltas, dessa necessidade de crescimento, você vai estar sempre atento e com cuidado sobre o que você fala e o que você faz. Agora, o problema é quando a pessoa acha que ela já tem todo o conteúdo para trabalhar com a pessoa e às vezes acaba ali tendo um atravessador ali de uma falta de ética, Sim. de alguma outra gravidade maior. Então, olha como que isso daí é algo tão natural no ser humano. Tudo que é novo se torna ansioso. Uhum. E formar, você está adquirindo ali, incrustando na sua identidade algo muito diferente, de muita responsabilidade. Sim. A psicologia é uma das profissões mais lindas e mais sérias, porque você pode tanto quanto ajudar e produzir ali, estimular o crescimento, tanto quanto você pode ter um atravessador negativo na vida daquela pessoa. Sim. Porque a fala é um instrumento muito poderoso do psicólogo, que ele tem ali diante do paciente, porque ele está acreditando em você plenamente, ele está ali se entregando, se despindo dentro da sua existência para que você possa abraçar ele de alguma forma. Doutor Paulo, e como essas histórias atravessam a gente, né? Eu tô fazendo alguns atendimentos na clínica escola e as histórias vão atravessando a gente vai ficando preocupado. Às vezes a gente acorda de madrugada e fala, poxa, eu acho que a gente poderia conversar tal tipo, eu acho que eu poderia abordar assim, abordar assado. Vou procurar literatura para ajudar o cliente-paciente. Como é que a gente consegue se blindar em alguns momentos ou essas histórias mesmo atravessam? Como é que a gente se protege e se... eu não sei se eu posso falar proteção, mas assim, garantem que a gente tem uma vida psíquica mais equilibrada com essa história toda. Se blindar e se proteger é algo que nós desejamos muito, Sim. que é algo do inconsciente. Mas ao mesmo tempo, aí entra a necessidade de fazer terapia. Porque em grande parte dos nossos atendimentos, a nossa conversa, em todos os tipos de atendimentos, as nossas conversas são conversas técnicas, em que a gente está utilizando de uma instrumentação ali para conduzir aquele quadro. Então, mas isso não nos tira, em algum momento, a contratransferência de você se perceber dentro da fala do outro. Sim. Esse contexto, às vezes, nos atinge, nos alcança de uma intensidade maior. Sim. E levar isso para a terapia ajuda a nos organizarmos, entendermos e, ao mesmo tempo, amenizar um pouco esse movimento que te provoca. Nós temos um silêncio que ele faz muito barulho pós-terapia, porque aqui dentro fala-se de uma continuidade de o que o paciente falou, o que eu preciso programar, como eu posso ajudar ele de uma forma melhor, às vezes uma preocupação sobre o conteúdo que ele trouxe que está se expondo ao risco. Então o psicólogo ele sai da clínica movimentado, sim, mas é um movimento não de emocional só de estar ruim, mas é um movimento de compromisso com a vida. Porque a psicologia fala muito disso, desse compromisso com a vida. E quando nós vamos para os nossos aposentos, sim, aí você tem que trabalhar algum contexto em que você começa a se desligar, começa a estar dentro do seu processo para que você tenha um pouco mais assim, de tranquilidade. E a grande maioria dos recém-formados são essas, não consegue
desvincular esses dois papéis. Sim. Eu já tenho o meu ritual. Saio daqui, o meu primeiro banho é banho com jazz. Legal. A água, para mim, durante o banho, escutando o meu jazz, me ajuda eu entrar dentro do meu contexto, porque eu já toquei 14 anos dentro de uma orquestra sinfônica, então para mim a música é algo que dialoga muito com o meu interior, entendeu? Então cada um acha um processo, uns vão para academia, outros vão para aula de dança. Sim. Né? Então cada um tem que encontrar o seu processo. Boa dica. De sair do consultório e falar na terapia, pra gente descobrir o que é meu e o que é do outro. Exatamente. Né? Pra gente tentar ali entender colocar aos coisas, seus devidos lugares. E ao mesmo tempo uma válvula de escape. Exato. Muitas dicas aqui, hein, Dr. Paulo? Nós não somos nem super-homens e nem super-mulheres. Somos seres humanos também, né? Porque às vezes as coisas vão se atravessando, né? Eu saio do consultório correndo, vou buscar a menina na escola, vou fazer não sei o que, às vezes não dá tempo da gente digerir ou processar aquilo. Então, Sim. Nem que seja dirigindo, né? Sim. Do local para casa, enfim, ter um momento para pensar sobre isso e para... Sim, até o movimento contrário, de você vir da rua para o consultório, se desligar um pouco. Esse movimento eu respeito bastante também. Eu chego do meu consultório, eu tenho um ritual de me desligar das redes sociais, me concentrar ali sobre quais os pacientes que eu vou atender, quais foram os que eu estudei em casa e eu vou ter que trabalhar de alguma forma diferenciada. Eu já vou entrando dentro de um contexto. Isso faz com que quando o paciente entra, eu esteja em comunhão com ele. E não um simples falante que eu vou tentar se adequar ao contexto dele. Porque às vezes tem muitos profissionais que estão ali pensando numa mensagem, pensando em algum outro contexto e às vezes perde uma oportunidade terapêutica ali da fala do paciente. É o estar presente. Estar presente, inteiramente. A escuta ativa. Escuta ativa. Porque às vezes a gente tá na loucura do dia a dia e é só mais um trabalho. Sim. Na psicologia não dá para ser só mais um trabalho, né? Não. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Porque a nossa atuação é mexer com o outro, com o sentimento do outro, com a psique do outro. E depende muito da gente, né? Você já parou para prestar atenção quanto tempo o seu paciente esperou para chegar a esse momento? Exatamente. Isso é uma responsabilidade muito grande que nós temos na nossa mão. Respeitar ele, trabalhar dentro da ética, se entregar inteiramente ali com ele, se envolver dentro do processo ali da escuta, da provocação. Sabe, tem pacientes que relatam: olha, aqui é o único espaço que eu tenho de escuta em que eu sou validado. Eu conto os dias e conto as horas para estar aqui diante de você. Isso daí traz uma responsabilidade muito grande e um compromisso muito grande. Sim. E diante disso, é que nós temos que ter a nossa responsabilidade de, se você aceitou aquele trabalho, se você colocou o seu valor, se você aceitou todas as propostas, o paciente não tem problema algum com isso. É você com você mesmo. Sim. Então entregue o seu de melhor. Se você não está satisfeito, ou se você não... Você que tem que romper o seu laço para que não afete o paciente. Né? Isso é tão comum, né, Dr. Paulo? Porque às vezes a gente percebe que o profissional está ansioso, está mais ansioso do que a gente. A gente, que eu digo paciente, às vezes, está mais ansioso, tá olhando no relógio, e enquanto o paciente está ali, está tentando acessar as coisas, e ele ainda tem a preocupação de tentar acessar o psicólogo. Né? Nossa, o que eu posso fazer aqui para chamar a atenção dele e ele me perceber? Olha que coisa mais horrorosa. É muito triste isso, né? Porque diz sobre um profissional que não está ali inteiramente. Será porque já não se sente motivado, não se sente pertencente? Isso. Né? Psicólogos também precisam pensar nisso. Com certeza. Ter essa responsabilidade vem de um compromisso que ele fez lá atrás da sua formação. E às vezes
a supervisão, tanto quanto a sua psicoterapia, é importante, às vezes, essa fala para que você se desperte, né? Sim, sim. E eu acho uma profissão assim tão... Pra mim é incrível, porque a gente tá trabalhando com o outro, a gente tá ali pro outro, a gente precisa se despir das nossas Sim. crenças e valores para estar ali pro outro, e de repente a gente tá tão disponível, mas também existem controvérsias. Sim. Que existem alguns pacientes ali que ficam testando também a nossa... Com certeza. né? Porque eu peguei um na clínica escola e falou assim, não, eu vim aqui só pra saber se realmente você sabe do Isso que é tá muito falando. comum. Tem isso? Tem esses desafios, doutor Paulo? É muito comum essa fala, principalmente quando a gente passa o paciente no contexto de avaliação, passa por alguma testagem psicológica. Quero ver se isso vai dar certo mesmo, se isso fala de mim mesmo. E no final ali eles ficam perplexos, né? Porque realmente diz muito sobre ele. Olha, eu não sabia que eu era assim. Exatamente, e às vezes até assusta, né? Quais são os maiores desafios da sua profissão e da minha futura profissão? Os maiores desafios é não tirar os pés da ética, é estar com compromisso ali, com a bandeira do compromisso com o outro sempre levantada, é respeitar esse momento, estar inteiramente ali ativo. Mas antes de tudo isso, a responsabilidade de se cuidar e de se preparar para que esse momento aconteça. Ele não acontece do nada, você tem que vir preparado. Então, para isso, fazer terapia, buscar ali qualidade de vida, uma boa saúde mental. A boa saúde mental não é só fazer terapia, é praticar uma atividade física, é ter uma relação social, é viver intensamente ali as coisas que dialogam com a sua identidade. Legal, legal, né? Sim. Porque é um desafio. Que a gente fica, meu Deus, e agora? Vai dar, não vai dar? Aquele paciente tá confiando, não tá? Ele tá abrindo, não tá? E a gente também, né? Porque às vezes fala, ai meu Deus do céu, vou ter um autocuidado aí. Será que é só na teoria? O desafio é a porta de entrada que você abre continuamente na sua profissão. Pronto, é isso. Doutor Paulo, incrível. Isso é tão bom a gente entender isso e ao mesmo tempo ter a conscientização disso. Né? Olha o quão importante, né? Quantas coisas você já falou aqui, você já trouxe, e o quanto eu, por estar ainda ali na academia, né, Sim. eu percebo quanto esse bate-papo vai ser produtivo para quem está nos assistindo, tanto para recém-formados quanto para formados. Exatamente. E quanto para pessoas que estão ali, né, pensando em terapia, como o psicólogo se porta e qual que é a melhor forma dele se portar. De forma ética, de forma responsável, de forma empática e presente para o próprio paciente. Sim. Se encontrar qualquer coisa aí, há controvérsias, né? Exatamente. Agora, o quanto a academia prepara a gente de uma forma teórica, mas é um pouco deficitária na parte prática, porque estar de frente para o outro é muito desafiador. É muito difícil estar de frente pro outro, entender a dor do outro, respeitar o momento do outro. Então, é abrir a porta e falar, como é que esse paciente está hoje? Né? Como é que ele está hoje? Como é que eu vou agir com ele hoje? Exatamente. Porque às vezes a gente programa, tem um roteirinho, Sim, e ele chega e fala, ixi Maria, agora não era isso que eu preparei. Exatamente. Como fazer isso? Olha, sempre tenha planos B no seu momento terapêutico. Em alguns momentos da terapia já me pegou de surpresa que eu fiz o plano A, B e o C, e eu tive que usar o plano D diante da circunstância crítica do paciente. Teve momentos que eu tive que sair para a rua para o atendimento terapêutico do paciente. Isso fugiu do plano A, plano B e plano C. Na próxima sessão eu já criei outros planos Legal. em que evitou que eu precisasse sair para a rua, porque eu utilizei alguns recursos para com aquele paciente. Não é só vir realizar o atendimento, é estar ali entendendo qual que é o movimento daquele paciente. E você acha que isso veio com a sua experiência? Essa criatividade de ter planos de A a Z? Ou você já tinha mais ou menos ali alguma ideia e a experiência te trouxe mais possibilidades? Olha, a minha graduação foi muito rica.
eu tive uma formação muito bem feita, em que os professores despertavam sempre esse olhar. Esteja pronto, esteja com uma carta na manga. Legal. Se provoque. Mas desde o 4º semestre eu já me candidatava às vagas de psicologia, nem sabendo o que era psicologia. Então, atenção, estudantes. Se exponha cada vez mais. Legal. Eu sempre falo isso para os pacientes, ou para os graduandos de psicologia. Se exponha aos conhecimentos, porque dessa forma você vai entender o que dialoga com você. É uma organizacional? É uma área hospitalar? É uma clínica? Sabe? Para ele entender um pouco do que é esse movimento. Eu, particularmente, entrei dentro da psicologia entendendo que era só psicologia clínica. Sim. E eu fiquei, assim, abismado de ver o hall que tem da psicologia aí, em vários contextos. Principalmente a psicologia que se destacou aí por último aí nos esportes, né? Sim, exatamente. De altos rendimentos. Exatamente. O quanto a saúde mental é importante e o quanto você acha que o psicólogo direciona? Ou como você nomearia o psicólogo instrutor, um psicólogo direcionador, de repente? Dependendo da atuação ali, por exemplo, um psicólogo que seja mais na área esportiva, ele vai ter que trabalhar um pouco direcionando, trazendo os olhares ali para aquele momento, para aquele contexto. Uhum. Quando eu trabalhei com psicologia esportiva, eu tive uma ideia que foi muito importante, assim, não somente eu, mas o grupo teve uma ideia de aplicar teste psicológico para ver a personalidade de cada jogador. Legal. Nós realizamos mudanças diante do perfil de cada dos jogadores. E isso teve uma produtividade muito grande. Então nós realizamos uma intervenção ali, nós sugerimos uma intervenção. Legal. Agora numa clínica, você não faz isso, você deixa o momento terapêutico do paciente manifestar, conduzindo a fala dele em alguns contextos, trazendo, cruzando informações, mas não o que você tem interesse em saber para o paciente, é o que ele tem de conteúdo para trazer para você na terapia. Olha que importante. Gente, eu sou apaixonada, né, por psicologia. Amo, sou apaixonada. Eu acho que eu deveria ter sido a minha primeira graduação. Mas enfim, não era para ser naquele primeiro momento. Exatamente. Estou fazendo agora. E a cada dia que passa, eu fico mais apaixonada pela profissão, mais apaixonada pelas abordagens, mais apaixonada por estar presente para o outro e para acolher o outro, para ajudar o outro, enfim. Que bom. Eu tô apaixonada, estou, né? Seja bem-vinda. Eu falei, gente, no final da minha graduação eu vou morrer de chorar quando falar exatamente isso. Seja bem-vinda. Porque, olha, não é fácil. A nossa profissão não é fácil. Né? Não é fácil. E a profissão nossa, às vezes a gente costuma olhar muito para a medicina, em que o médico lida com a morte física. Aqui dentro, às vezes, nós lidamos com uma morte existencial. Exatamente. E entender isso daí e trazer esse olhar para o paciente, despertar nele, é um dos maiores desafios. Porque aqui nós não temos objetos, nós não temos nada materiais para que nós possamos trabalhar com o paciente. O médico já tem ali ferramentas, tem os testes, tem o hemograma, tem exames de imagem. Aqui nós temos o olhar, a observação. A observação é o principal instrumento que o psicólogo tem que ter aí durante a sua prática. Doutor Paulo, com tantas dicas, gente, esse podcast está sensacional, né? Com tantas dicas que tivemos aqui nesses últimos minutos. Sim. O que você sugeriria, dicas para quem está na graduação? Da graduação é o momento exato em que você tem que se expor e errar, se permitir errar. Não tenha medo, procure conhecer o desconhecido, se exponha em oportunidades ali que às vezes surja e você tenha medo de tentar. Então a graduação, ela é uma oportunidade muito grande do sujeito estar ali adquirindo não só o conhecimento, mas afindando o seu olhar. Legal. Isso daí é algo muito importante dentro da nossa profissão.
Sim. Porque às vezes a gente percebe alguns profissionais em que acham que é só o A mais B de patologias. Mas ali atrás dessas patologias, às vezes tem uma questão existencial que a gente tem que ficar muito atento, que a gente tem que respeitar e, às vezes, trabalhar antes de trabalhar questões patológicas, né? Sim. Não é um checklist, né? Exatamente. Tem isso, tem isso, tem isso, é isso. Tô com inflamação assim, anti-inflamatório. Não é assim, Exatamente. né? É uma percepção mais aguçada, de repente. É um movimento. É um movimento. Esse movimento ele é muito interessante, né? Porque às vezes acontece e quando você percebe, ele já teve algum atravessar ali importante no paciente. É. E é tão gostoso quando a gente deixa esse processo, esse movimento aí, e você está inteiramente ali junto com o paciente, você percebe isso acontecer. Isso é uma gratidão muito grande, sabe? Porque você vê mudanças de vida, mudanças de comportamento. Sim. Independente, a pessoa não vai ser mais o que ela era antes. Então, às vezes, vai perturbar as pessoas próximas. Sim. Com um olhar diferente. Nossa, como que está diferente aquela pessoa, como fala. Porque a pessoa vai sentir a necessidade de ter um diálogo que tenha fundamentação, que tenha conteúdo, que tenha um embasamento. Isso vai dialogando com a existência dela. Sim. E às vezes as pessoas podem falar assim, nossa, mas você não era assim antes da terapia. Aí fala, ih, doutor, não tá dando certo não. Ao invés de melhorar, tô piorando. Não preocupe, isso não tem volta. Toda mudança acontece para alguma coisa. Exatamente, tanto da vida do paciente quanto nós quando formamos, não temos mais voltas. É isso aí. E doutor Paulo, para quem está buscando terapia, existe um momento? Não existe um momento? Qual que é, assim, é uma dica para buscar terapia? Bom, para buscar a terapia, tem que ter o despertar do sujeito. Isso. Esse despertar, em alguns momentos, vem pela dor existencial que ele já está, às vezes pela curiosidade, ou às vezes pela necessidade, às vezes, de trabalhar alguma questão em que ele nem sabe o que é e como falar e como trabalhar isso. Sim. A terapia, ela é muito interessante porque quando ele se desperta, ele se abre. Esse se abrir, ele é uma porta em que nós estamos acessando junto com eles algo que às vezes o olhar dele não tem alcançado ainda. E nós, pela nossa experiência, despertamos isso. E às vezes isso descortina, tira um pouco dessa escuridão. E quando ele se depara com uma realidade em que, para ele, dialoga com a questão existencial, isso parece que vai ao encontro, que abraça, que acalma, que tranquiliza um pouco mais. Ou perturba mais ainda, né? Sim. Porque ali, às vezes, vai surgir a necessidade de cada vez se conhecer mais. Sim. E esse é o papel da psicologia também, né? Sim, sim. E a gente não procura o psicólogo só quando a gente está bem feliz. Exatamente. A pandemia trouxe isso, viu? Psicólogo era só para doido. Não, isso. Psicólogo é preventivamente também. Tem muitas pessoas que procuraram a psicologia, olha, estou me estranhando, eu não estou conseguindo entender esse processo, eu estou sentindo movimentos que eu não estou conseguindo identificar. Legal. Então, a pós-pandemia já tem trago aí um pouco desse olhar diferenciado da população para com a psicologia também. Legal. Isso é muito interessante, sim, né? Sim, sim. Os tempos estão mudando, as pessoas estão procurando mais autoconhecimento e assim esperamos que as pessoas estejam mais equilibradas, sim, mais felizes e mais complacentes com a sua própria dor. Exatamente. Tudo bem sentir dor de vez em quando, né? É necessário. É necessário. A psicologia fala, né, que o crescimento ele vem de rupturas e de dores muito intensas. Então isso, quando ele vai lá embaixo, ele emerge com uma força maior e não volta como antes, ele volta transbordando ali um olhar diferente. São renascimentos. Pena que a psicologia ainda é uma
é uma profissão assim que não é acessível a toda a população, né? Sim, é verdade. Eu gostaria muito que a psicologia tivesse mais. Já provoquei em algum momento, realizando atendimentos gratuitos a mulheres em situações de violências. Sim. Atendi gratuitamente um grupo. Então, isso é algo que eu sempre trago do olhar assim sobre essa necessidade da psicologia estar mais na presença, na vida das pessoas. Então, por isso que eu falo que é importante que os planos de saúde tenham uma adesão melhor, Sim. que permita melhor esse acesso. E que importante foi, de um tempo para cá, ter liberado um pouco mais os atendimentos psicológicos para a população também. Né? Sim, sim. Isso é muito importante. Acesso a todos, né? Exatamente. Porque a dor não escolhe classe social. E nem pessoas. Vou acontecer aqui, vai acontecer assim. Não. É uniforme, né? Acontece em todos os espaços. Doutor Paulo, muito obrigada. Disponho. Continuo mais apaixonada ainda nos bastidores aqui eu tava falando. Doutor Paulo, a gente vai se reunir aqui para falar sobre psicologia? Com certeza. Vamos se encontrar e um abraço a todos os psicólogos pelo Dia do Psicólogo, né? Sim. E eu abraço com muito carinho aí, sim. Então, esse momento aqui com muita honra e gratidão a todos. Legal, muito obrigada, doutor Paulo. Disponho. Gente, um feliz Dia do Psicólogo. O INPE tá desejando, com muito cuidado, com muito carinho, com muita empatia, um feliz Dia do Psicólogo para nós, de futura profissão, para os profissionais que já estão aí nessa caminhada. Exatamente. E no nosso canal tem outros episódios. Clica, comente, compartilhe, se inscreva no canal para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E até o próximo episódio. Até lá!